não só pela intenção de os ajudar, mas também de ajudar aqueles que, mesmo não se tendo manifestado diretamente, anseiam também por mais informação. Disse na semana passada e repito agora. De modo algum está posta de parte a ideia de a crise grega vir a provocar o chamado efeito dominó. Ou seja, o que sucede na Grécia pode vir a produzir um efeito em cascata, levando ao colapso ou quase ao colapso outras das economias entrelaçadas. Aquelas que parecem mais próximas desse resultado são claramente a espanhola e a portuguesa, pelas fortes conexões que possuem. Se a Espanha tombar, pela certa Portugal se ressentirá demasiado. Vamos então por partes. Na última década, o anterior governo grego realizou gastos muito para além das suas reais possibilidades, criando em consequência uma enorme dívida pública que se situa hoje nos 300 mil milhões de euros, ou seja, perto dos 400 mil milhões de dólares norte-americanos. Pedindo empréstimos sobre empréstimos, a economia grega tornou-se refém do seu próprio endividamento crescente. Com dívida tão elevada, o país perdeu credibilidade e os investidores passaram a ter grande relutância em emprestar mais dinheiro. E quando o fizeram, passaram a exigir, como contrapartida, juros cada vez mais altos. O país entrou, assim, no círculo vicioso do endividamento, endividando-se para pagar a dívida. Seguramente com o intuito de captar a simpatia da classe média, em especial dos funcionários públicos, o governo grego foi subindo os salários, duplicando-os, e o aumento da despesa pública não se fez acompanhar pelo aumento da receita. Antes, pelo contrário, a receita não cresceu porque se acentuou a evasão fiscal, ou seja, a fuga aos pagamentos de impostos. Não se trata, portanto, apenas de um problema da enorme dívida pública. Ele tem também a ver com o déficit fiscal e, igualmente, com a dívida privada, a dívida das empresas e dos bancos. A dívida total da Grécia, a dívida pública mais a dívida privada, corresponde a 195% do seu produto interno bruto. Comparativamente aos restantes países problemáticos da Europa, essa nem é a mais elevada. Países como a Espanha, com 342% do seu produto interno bruto, e Portugal, com 236% do seu produto interno bruto, estão numa situação mais complicada, pelo menos no que diz respeito a este indicador. Além disso, são economias para quem se perspectiva um crescimento negativo ou quase negativo neste ano. A ser assim, complicar-se-á ainda mais a relação dívida-PIB e terão cada vez mais dificuldades para honrar os seus compromissos. O déficit fiscal grego, se quisermos o déficit orçamental, atingiu altíssimos valores, situando-se já num patamar mais de 4 vezes superior ao valor estabelecido para os países da Eurolândia, designação porque é conhecida a zona euro da União Europeia. Em 2009, o déficit fiscal grego estava nos 13,6% do produto interno bruto, e as regras europeias só admitem um déficit até 3%. São esses dados negativos que fizeram a classificação do risco país da Grécia baixar para níveis preocupantes. Hoje são sobretudo as componentes política e de mercado do sistema de avaliação do risco país que lançaram a nação irânica no descrédito internacional. Têm sido unânimes as avaliações efetuadas pela Fitch Ratings, a Moody's e pela Standard & Poor's, afinal, as três mais conhecidas agências de classificação de risco. O atual governo grego está entalado numa camisa de 7 varas, como se costuma dizer em linguagem mais popular. Para fazer face ao pesado serviço da dívida, o governo ainda se endivida mais. Procura agora o socorro de empréstimos concedidos pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional. Mas tais empréstimos são condicionados, ou seja, receberá os fundos solicitados desde que se comprometa a cortar na despesa pública, sobretudo no capítulo dos salários e das pensões. Mas deverá igualmente reduzir os investimentos públicos e aumentar o número de anos para a reforma, como forma de reduzir a fatura com as pensões. O compromisso assumido pela Grécia com a União Europeia e com o FMI impõe ainda a subida dos impostos e dos preços, uma matéria que é muito sensível para a generalidade dos consumidores. É isso que motiva a saída à rua de milhares e milhares de pessoas. São crescentes as contestações à cedência do governo ao pacote de medidas de austeridade. Sindicatos, organizações cívicas e partidos políticos estão por detrás desta onda contestatária. Se é verdade que a situação atual da Grécia é, em parte, devida à política despesista e laxista do anterior governo,
Não deixa também de ser verdade que nesse e noutros países europeus se vive ainda o reflexo duradouro da crise económica e financeira desencadeada em inícios de 2008 e que se propagou um pouco por todo o mundo. Todos eles ainda pagam faturas atrasadas da crise que começou nos Estados Unidos da América, com a problemática do subprime, a crise do setor imobiliário, quando os governos tiveram que socorrer os seus setores financeiros mais em risco, aumentando assim os déficits fiscais. As economias com menos capacidade de regeneração não foram capazes de crescer como seria desejável. Daí as atuais proporções muito elevadas de desemprego e uma dívida pública, e já agora também a privada, incomportável. Casos da Espanha, Portugal, Irlanda e Itália. Mas ainda poderão vir outros, mesmo até os mais insuspeitos. Para acertarem mais rapidamente as suas contas públicas, esses países precisam de ter capacidade para manipular mais livremente os seus instrumentos de política monetária e fiscal. E as regras definidas pelo Tratado de Maastricht não lhes dão tal margem de manobra. Está, pois, lançado o repto. Mantendo-se na zona euro, deverão obedecer às suas regras. Saindo da zona euro, mas ainda poderão vir outros, mesmo até os mais insuspeitos. Para acertarem mais rapidamente as suas contas públicas, esses países precisam de ter capacidade para manipular mais livremente os seus instrumentos de política monetária e fiscal. E as regras definidas pelo Tratado de Maastricht não lhes dão tal margem de manobra. Está, pois, lançado o repto. Mantendo-se na zona euro, deverão obedecer às suas regras. Saindo da zona euro, ganharão liberdade para adotar as políticas monetárias e fiscais que mais lhes convierem. Nesta última circunstância, iniciar-se-á talvez o percurso de um funeral que foi antes previsto por alguns. Morrerá então a moeda única, ela que deu maior substância ao projeto de uma Europa mais forte e mais unida. Ou então, a Europa do euro ficará restringida à Europa dos ricos, esse que, julgo eu, não será o grande sonho europeu. Estou em crer que alguns economistas darão hoje certa razão à Grã-Bretanha quando relutou em aderir ao euro. Hoje, o déficit fiscal britânico ronda os 13% do PIB. É, pois, muito elevado, tal como os países em risco. Só que o seu futuro governo terá mais liberdade para fazer opções, para tentar sair desse sufoco fiscal. Será já caso para dizer que quem ri por último é o que ri melhor. Outra dimensão do problema prende-se com a enorme exposição do sistema bancário mundial às dívidas dos países mais fragilizados, dívidas que podem vir a contaminar de novo a economia mundial. Estaremos hoje, então, perante a iminência de uma nova crise? Pode ser que sim. A ser assim, ela terá a particularidade de se estar a desenvolver a partir de um pequeno país como a Grécia, e não de um grande país como os Estados Unidos da América, os culpados pela última crise que, afinal, ainda não se dissipou totalmente.